Caros irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe para que possamos falar de uma das pessoas mais importantes da espiritualidade dos tempos de Kardec e também nos tempos atuais. Estamos falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho e sua contribuição para o Espiritismo. Santo Agostinho tinha o nome de Aurelius Augustinus Patricius. É conhecido como Agostinho de Hipona, ou simplesmente Santo Agostinho de Hipona. Foi um santo católico da Igreja Católica, dos mais importantes, uma vez que ele estabeleceu as bases da filosofia cristã no século IV depois de Cristo. Nasceu em Tagaste, na Numídia, em 354 depois de Cristo. Numídia era uma província romana no norte da África, hoje é Argélia. Ele morreu em 440 depois de Cristo, na Numídia, em Hipona. Hipona era, naquele tempo, um grande centro militar romano, um centro comercial também, no Império Romano na África. Hoje, essa cidade é chamada de Annaba e está na Argélia. Os pais de Agostinho de Hipona eram Patrícios e Mônica. Patrícios era um funcionário público romano, era um homem pagão, dados a bebedeiras e orgias. Mônica foi lhe dada como esposa pelos pais dela e era muito católica, submissa e rezava muito, trabalhou muito, rezava muito para a conversão de seu marido. Agostinho percebia o quanto a ignorância do pai magoava a mãe e a fazia sofrer. Agostinho tinha uma grande inteligência. Até a sua conversão ao cristianismo, vivia em uma incessante busca de algo que lhe faltava. Sentia que estava faltando algo. Por isso, se dava, se doava, se inteirava, se entregava a essa procura com muita sofreguidão. Na adolescência, ele torna-se um hedonista, ou seja, uma pessoa que tem o prazer como o primordial na vida, o prazer físico de todas as maneiras. Então ele, junto com vários amigos de onde ele morava, em Tagaste, eles se tornavam um grupo da farra, vivia em orgia e bebedeiras. Aos 17 anos o pai morre, mas mesmo assim ele foi mandado para Cartago para estudar e se especializa no estudo da retórica. De sua ligação com uma amante nasce um filho, Adeodato. A sua vida boêmia foi lhe desencantando e se torna um maniqueísta. O maniqueísta é uma filosofia em que acredita que no mundo existe o bem e o mal, em briga constante. Ou é bem ou é mal, e os dois brigando para sobrepujar e prevalecer na consciência humana ou na vida humana. O bem e o mal estavam presentes em todas as pessoas. Toda pessoa tinha o bem e o mal. Elas estavam sempre brigando para dominar uma e a outra. Estes eram os maniqueístas. Depois ele vai para Roma, leva a família, a mãe viúva e a esposa e o filho, a concubina e o filho. Depois de Roma, vai para Milão, a convite do prefeito da localidade. Torna-se famoso pela sua erudição e pelos discursos que ele fazia. Lá ele foi lecionar retórica. Decepciona-se com a filosofia maniqueísta depois de uma entrevista que ele fez com um dos líderes locais. Decepciona-se com o maniqueísta e torna-se adere ao ceticismo. Quer dizer, não acredita em nada. Mesmo assim, nos seus estudos ele toma contato com a filosofia neoplatônica. E isso o tira do ceticismo. E aí passa a estudar Platão com muita profundidade. Nos estudos de Platão, ele tem conhecimento dessa filosofia em que divide o mundo em dois mundos.
um mundo das ideias e um mundo da sensibilidade ou das sensações. O mundo das ideias era habitado pelos deuses e era o mundo verdadeiro. O mundo das formas, ou o mundo sensorial, o mundo sensitivo, era o mundo em que nós habitamos, ou seja, os humanos habitam. Era o mundo das formas, um mundo de imperfeição. Mas, pelo estudo, pelo conhecimento que a razão fornece e a razão contribui, podia-se chegar até o mundo das ideias. Então, a razão era o principal instrumento para levar o ser humano saindo do mundo sensitivo, mundo sensorial, imperfeito, para entrar no mundo perfeito, o mundo das ideias. Isso era a filosofia de Platão. O neoplatonismo, naquela localidade, naquele ano, naquela época, Plotino era um dos mais conhecidos. O neoplatonismo, ele colocou no lugar dos deuses, colocou o Deus cristão e seus santos, o Deus e seus santos. Mas ainda a razão era a principal arma, o principal instrumento para se chegar ao mundo da perfeição, o mundo das ideias. Entretanto, Agostinho, tomando contato com essa filosofia, ele coloca como a fé em Jesus Cristo, a fé da doutrina cristã, mais importante do que a própria razão. Isso faz ele pensar bastante. E nessa época que ele se tornou neoplatonista, ele sente presente na sua mente uma voz infantil a lhe dizer, ler de novo, ler de novo. Aí ele entende que é para voltar a ler a Bíblia. Quando ele estava em Tagaste ainda, com seu pai vivo, a sua mãe o forçou a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, mas ele desgostou, porque achou a Bíblia um livro muito simplório, onde existia um Deus raivoso, um Deus maldoso, e na memória ele era um Deus bondoso. Então ele desgostou disso e nunca mais leu a Bíblia. Mas agora, quando ele se tornou neoplatonista, esta voz de criança que ele sentia dentro da sua mente pedia isso, ler de novo, ler de novo. Então ele pegou a Bíblia e abriu ao acaso e caiu justamente em Romanos, capítulo 13, versículos 13 a 14. Esse acaso nós vamos colocar entre aspas, não é isso? E nesse capítulo 13, esses versículos, assim estava escrito: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Foi como uma explosão no seu íntimo. Nessa época ele estava com 33 anos. E ele começou a estudar o Novo Testamento. Converteu-se ao cristianismo para a alegria de sua mãe e foi batizado em 387, juntamente com seu filho Adeodato, o bispo Ambrósio que o batizou. Depois de batizado, em 388, ele resolve voltar para Tagaste, sua cidade natal. Mas nos preparativos da viagem de volta, sua mãe morre. Mesmo assim, ele volta com seu filho para Tagaste. Em Tagaste, ele vende as propriedades da família, conservando apenas a casa principal, onde ele cria ali um mosteiro para estudo. Aí o seu filho morre em 389. Em 391, com 37 anos, é ordenado sacerdote em Hipona, importante centro comercial, como já falamos. E em 395, com 41 anos, é nomeado bispo de Hipona e morre em 440, com 76 anos de idade. A obra que ele escreveu, quando ele se tornou cristão, ele começou a verificar que a doutrina cristã a fé cristã estava se dissolvendo em várias seitas,
várias seitas que fazia a fé cristã ficar realmente muito tênue. Observemos que nessa época do quarto século, o cristianismo estava saindo dos apóstolos, estava se tornando a religião do Estado, estava ainda recente às perseguições romanas aos cristãos. Então a fé cristã não estava bem sólida e vários estudiosos estavam dividindo o cristianismo em várias seitas. Essas seitas, várias, por exemplo, pelagianismo, docetismo, arianismo, donatismo e tantas outras seitas. O pelagianismo, por exemplo, foi uma seita cristã que negava o pecado original. Todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz, por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim o desejar. O termo é derivado do nome do criador da seita, Pelágio de Bretanha. A seita docetismo, que acreditava que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. O docetismo acreditava que Jesus Cristo era um espectro. Logo, este, apesar de ter uma aparência humana, não possuía carne e nem sangue. O arianismo foi aquela seita que negava a Santíssima Trindade, a Trindade cristã. Foi criada por Ário de Alexandria. Para eles, só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo Logos havia sido criado por ele, Deus, antes do tempo como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Cristo, inferior e limitado, não possuía o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Não se confundia com nenhuma das naturezas por se constituir em um semideus. Isto era a seita arianismo. Donatistas, cujo nome advém de Donato de Casa Nigra, bispo da Numídia e depois bispo de Cartago, sustentavam que a igreja não deveria perdoar e nem admitir pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos cristãos que negaram sua fé durante a perseguição de Diocleciano, de 303 d.C. a 305, e posteriormente foram perdoados pela igreja e readmitidos, eram inválidos, ou seja, esses cristãos não podiam administrar os sacramentos. Em oposição, a crença da Igreja Romana, naquela época, era de que esses cristãos poderiam voltar ao corpo da ritualística e ministrar os sacramentos desde que o fizessem segundo o ritual correto, sem a necessidade de rebatismo e da reordenação, como pregava os donatistas. A obra de Santo Agostinho foi justamente isso, organizar estas obras cristãs, o cristianismo, criando a filosofia cristã que atravessa os séculos e permanece até hoje, como ele a organizou naquele século quarto, quinto depois de Cristo. Agostinho era realmente um erudito. Ele escreveu 113 obras. Às vezes uma obra era dividida em vários livros. 113 obras com 232 livros. Dessas obras ou desses livros destacam-se duas obras importantes que até hoje são estudadas nas universidades. As Confissões é um livro em que ele relata a vida dele antes da conversão, o que ele sentia, o que ele passou,
antes da conversão e a vida dele logo depois da conversão. E uma obra chamada A Cidade de Deus, em que ele, semelhante a Platão, ele divide o mundo em duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cidade de Deus, onde habitavam Deus e seus santos, era alcançada pela fé e a razão. A razão e a fé eram dois instrumentos necessários para se sair da cidade dos homens para chegar à cidade de Deus. A cidade dos homens era o mundo. Entretanto, a fé para ele era mais importante do que a razão. Porém, os dois instrumentos são indispensáveis. Os estudiosos afirmam que Santo Agostinho cristianizou o platonismo. Se a gente fizer realmente uma recordação, iremos verificar que o centro de tudo, a origem de tudo é Sócrates. Sócrates, que nasceu também no quarto século, o quinto século antes de Cristo, mais ou menos em 470 por aí antes de Cristo. O Sócrates, a filosofia socrática, ela não foi escrita em livros. Sócrates não escreveu nada, não deixou nada em livro. Mas seu aluno mais importante, aliás, os seus alunos mais importantes, Platão e Xenofontes. Xenofontes não foi tão famoso, mas Platão foi muito importante. Platão escreveu a obra de Sócrates. Platão, nos livros que ele escreveu, na academia que ele criou, Academia de Platão, ele traduziu ali toda a filosofia de Sócrates. Então, nós conhecemos Sócrates hoje através de Platão. E a filosofia platonista perdurou até os primeiros séculos da era cristã, quando vários estudiosos pegou a doutrina de Platão, a filosofia de Platão, e deificou a filosofia de Platão. Plotino foi um dos mais importantes. Agostinho realmente pegou esta obra de Platão através do neoplatonismo. Se a gente observar a Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ali coloca 21 pontos de concordância entre a filosofia de Sócrates e a filosofia de Platão com o cristianismo. Claro, se os pontos são concordantes entre a filosofia de Platão e o cristianismo, também concordantes com o espiritismo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, o cristianismo realmente original. Portanto, Sócrates e Platão são precursores da doutrina cristã. Agostinho viu isso, Agostinho pegou isso, por isso criou a filosofia cristã, foi um dos mais importantes filósofos da era patrística, né? Que essa filosofia atravessou os séculos. Portanto, ele restaura a fé cristã. Como já falamos, naquela época a Igreja Católica estava dividindo em várias filosofias, várias chamadas heresias, depois que a Igreja conseguiu consolidar a fé, chamou isso de heresias. O pelagianismo, docetismo, arianismo, donatismo e tantas outras seitas que estavam pulverizando a fé católica. Agostinho combateu todas elas numa fé única. Por isso, ele criou a filosofia cristã que atravessou os séculos até hoje. Tem uma frase dele que é importante, porque ele, Agostinho, dava muita importância ao amor. Porque o amor vem de Deus. Deus é amor. Então, para ele, o amor verdadeiro, realmente é a plenificação dos sentimentos humanos. Assim dizia Agostinho, a verdadeira medida do amor é não ter medida. Se nós observarmos na doutrina espírita, nós vamos ver que Santo Agostinho é referenciado em várias obras da doutrina espírita. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, justamente nos prolegômenos, o Espírito da Verdade convidou Agostinho para participar da equipe da codificação.
Lá está, nos prolegômenos, a assinatura de Agostinho, lá no final dessa introdução dos prolegômenos, está lá o nome de Agostinho, Santo Agostinho. Além disso, no Livro dos Espíritos, na questão 595, na questão 919, da questão 1009, e também nas conclusões do Livro dos Espíritos, o item 9. Isso tudo traz a assinatura de Santo Agostinho. Por exemplo, na questão 919, quando Kardec pergunta qual a maneira mais fácil, mais importante para realmente ser um cristão, os Espíritos responderam que um sábio da antiguidade já havia nos referido a isso, né? Já nos havia ensinado esse roteiro. Conheça-te a ti mesmo. Logo em seguida, Agostinho faz uma descrição desse conheça-te a ti mesmo. Ele conta a história dele, como é que ele fazia para realmente se tornar um bom cristão, fazer a sua reforma íntima. Ele conta que todo dia, à noite, ele rememorizava tudo que ele tinha feito durante o dia para ver se não tinha errado alguma coisa, não tinha feito alguma coisa de ruim, alguma coisa de mal, alguma coisa que não podia ser feito ao seu irmão, aos próximos, àqueles que estavam na sua diocese. Então, com isso, ele fez um conselho de como nos tornarmos cristãos, fazendo realmente a nossa reforma íntima, reforma interior de nosso comportamento. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 27, também estudos ou escritos de Santo Agostinho, que traz muita importância no nosso contexto espírita. No Livro dos Médiuns, no capítulo 31, e também no final do livro, no item sobre as sociedades espíritas, conselhos de Santo Agostinho, no Céu e Inferno, ele faz um comentário sobre o depoimento de Marcel, o medido número 4, além de vários artigos nas revistas espírita. Portanto, o Espiritismo tem muito dos ensinos de Santo Agostinho. Bom, Santo Agostinho destaca-se muito porque ele trabalhou com a razão e fé. Entretanto, para ele, a fé era mais importante, mas as duas são importantes. Por exemplo, assim falava que a fé ilumina a razão, para que a razão dê sustentação à fé. Então veja, a fé é importante, mas para chegar à fé é preciso da razão. Razão quer dizer o conhecimento, o estudo. O conhecimento é dado pela razão, pela inteligência. Então, a fé ilumina a razão para que a razão dê sustentação, sustentabilidade à fé. Mas a fé é mais importante. A fé precedia a razão. A fé precede a razão, no entender de Santo Agostinho. Para ele, a fé é o caminho para se alcançar a verdade, que é o caminho da razão. A fé é o caminho para se alcançar a verdade. E a razão, recurso que daria sustentação a essa verdade. Isso era realmente o embate central da filosofia de Santo Agostinho. Nos seus vários livros ele traz isso bem explícito. Isso é importante porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, Kardec escreveu algo muito semelhante, mas juntou a fé e a razão como sendo os dois instrumentos importantes para a humanidade. Lembramos disso? Quando Kardec escreve: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada, a fé racional, que é importante. Nunca a fé cega. Também Agostinho combatia duramente a fé cega. Um elemento importante no trabalho de Agostinho é o que ele fala sobre o bem e o mal. Para ele, o mal não existe.
O mal é ausência de bem, ausência de Deus, porque para ele Deus é amor, Deus é o bem supremo. Então, a ausência de Deus é o mal, a ausência de Deus, do bem é o mal. Para ele, que nós somos o bem, nós, espíritos, filhos de Deus, somos o bem em potencial, porque fomos criados por Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, teremos mais ausência do bem, portanto, teremos o mal. Até que o espírito humano, caminhando para Deus, até atingir a perfeição relativa, mas nunca absoluta, porque só absoluto é Deus, a perfeição relativa na forma de um espírito puro. Portanto, a ausência do bem é o mal, e todos nós podemos nos abdicar do mal, caminhando para Deus. Um dos pontos interessantes da filosofia de Agostinho é que ele acreditava na comunicabilidade com os espíritos. A comunicabilidade com os espíritos era algo que Agostinho acreditava piamente. Em Confissões ele escreveu o seguinte, em relação à sua mãe: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então veja, comunicabilidade com os espíritos era algo que a Igreja Católica condenava, mas Agostinho acreditava piamente. Assim nós podemos observar que Santo Agostinho tem uma importância muito grande para nós espíritas, porque nós prezamos muito fé e razão, de tal maneira que a nossa fé tem que ser raciocinada. A fé humana é uma fé raciocinada, nunca é cega. Por isso, quando nós falamos que necessitamos de fazer a reforma interior para caminhar para Deus, estamos repetindo os conselhos de Santo Agostinho de Hipona. Muita paz.